inferno realmente existe? Conforme católicos e evangélicos, se fundamentando nas afirmações bíblicas, o inferno sempre existiu e sempre existirá. É eterno e foi criado por Deus. É um lugar circunscrito, destinado ao castigo eterno dos ímpios. O inferno é descrito na Bíblia como um imenso lago de fogo e enxofre. Aqueles que lá chegarem jamais sairão de lá, pois não há mais condições de regeneração. Deste modo, os ímpios estariam para sempre condenados ao suplício do inferno. Em Apocalipse 21:8 está escrito, abre aspas, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fecha aspas. E também é confirmado em Apocalipse 20:10, abre aspas, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eis aí a confirmação bíblica da existência do inferno. Um lago de fogo e enxofre, e quem lá cair será atormentado para sempre. E Jesus Cristo fala do inferno como sendo um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. E também fala que os ímpios irão para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus 25:46. E ainda diz, e dirá também aos que estiverem à sua esquerda, abre aspas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Católicos e evangélicos acreditam na existência do inferno e dos demônios, como está descrito na Bíblia. E asseveram, se o inferno e os demônios não existissem, Jesus Cristo não teria falado. Portanto, o inferno e os demônios existem de verdade. Realmente, a palavra inferno é mais citada na Bíblia do que a palavra céu. Pelo menos 54 vezes a palavra inferno é mencionada na Bíblia. Mas o que muita gente ainda não sabe é que esta palavra inferno não existia nas escrituras antigas, nas escrituras originais. Existia os termos Hades, Tártaro e Sheol. Passou a existir a palavra inferno quando São Jerônimo, ao traduzir, ao fazer a Vulgata Latina, ele traduziu todos esses termos para a palavra inferno. Portanto, esta palavra não existia nas escrituras originais. Quanto a Jesus ter falado, realmente, Jesus falou sim na existência do inferno e dos demônios, mas ele falou no sentido figurado. Jesus se fazia das alegorias e das metáforas para se fazer entender por um povo muito ignorante. Ele falava conforme o local e conforme as pessoas pudessem entender. Jesus usou de metáforas através das parábolas para, através de uma história com sentido moral, ele transmitir as suas mensagens. Portanto, precisa-se saber que Jesus falou sim na existência do demônio e do inferno, não resta dúvida, mas ele falava no sentido figurado. Por que a doutrina do inferno não se fundamenta? Eu vou apresentar 5 objeções seguindo
uma linha de raciocínio lógico que invalida, que comprovam claramente que a doutrina do inferno não se fundamenta. Primeiro deles, a doutrina do inferno é incoerente com os atributos de Deus. Você se lembra ou sabe quais são os atributos de Deus? E sabe o que são atributos de Deus? Atributos de Deus são aquelas qualidades inerentes a Deus, que somente Ele as possui, e as possui em grau infinito. Se retirar a menor parcela de qualquer um dos seus atributos, ele não seria Deus, porque exigiria um Deus mais perfeito do que ele. Nós não podemos definir Deus, mas podemos conceituá-lo através dos seus atributos. E quais são esses atributos de Deus? Unicidade. Ele tem que ser único. Não pode existir outro Deus competindo com ele. Então, o verdadeiro Deus, o Pai eterno, ele é único. Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele é único. Ele não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele criou todas as coisas. O segundo é a eternidade. Nem outro ser existe desde a eternidade. Somente Deus. Ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. Somente Deus é eterno. Terceiro, suprema bondade e justiça. Deus é bom em grau infinito e é justiça também em grau infinito. Se Ele é o Criador, Ele não pode ser diferente. Ele é soberanamente bom e justo. Quarto, Deus é onisciente. Ele sabe tudo, do passado, presente e futuro. Quinto, Ele é onipotente. Ele pode tudo. Sexto, Ele é onipresente. Ele está em tudo, porque tudo Ele fez, tudo Ele sabe. Ele é onipresente. Ele está em tudo. Sétimo que a gente pode apontar como atributo de Deus é a imparcialidade. Ele fez as suas leis, nos criou simples e ignorantes, mas com a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Para isso Ele nos deu o livre-arbítrio e você é consciente qual o caminho que você vai tomar. A gente não erra inocente, a gente erra sabendo que estamos cometendo o erro. Todos nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. E, portanto, Deus não interfere nos nossos atos. Ele já nos deu o livre-arbítrio, em contrapartida, a responsabilidade pelos nossos atos. Nós vamos arcar com as nossas escolhas. As consequências que sofremos dependem das nossas escolhas, consciente, e temos o livre-arbítrio para agir. Esses são os atributos de Deus. E qualquer coisa que vá de encontro não pode se fundamentar. Uma delas é a existência do inferno. Primeiro, ela é incoerente com a suprema bondade e suprema justiça de Deus. Como conceber que um Deus soberanamente bom e justo fosse criar um lugar de suplício eterno, um lago de fogo e enxofre que arde e queima sem consumir, para castigar almas que Ele criou imperfeitas? Se Deus criou o inferno, Ele não seria soberanamente bom e justo. Portanto, a doutrina do inferno, ela não se sustenta, porque ela vai contra esses dois atributos supremos de Deus, de bondade e justiça infinita. Segundo, vai de encontro à onisciência de Deus. Considerando que Deus é onisciente, que criou todos os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Se Ele criou desta forma e é onisciente, Ele haveria de saber previamente que esses espíritos falhariam, que cometeriam falhas. Como então Ele ia criar
esse lugar de suplício eterno, o inferno. Se não sabia, ele não era onisciente. E se sabia, naturalmente, que ele não ia criar esse ambiente, admitir a existência do inferno, é negar a onisciência de Deus. Terceiro, se o inferno realmente existisse, para que então serviria o perdão? Se Deus é soberanamente bom e justo e perdoa as faltas mediante o arrependimento e a expiação, se, como diz em Ezequiel 33:11, que Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que o ímpio se regenere, como o ímpio vai se regenerar se ele tivesse sido condenado, se ele for condenado ao castigo eterno do inferno? E se ele só tiver uma oportunidade de vida, como ele vai se regenerar? Só pode se regenerar se tiver uma pluralidade de existências, a reencarnação. Portanto, se Deus perdoa, a doutrina do inferno é inválida. Torna inválida. Com o perdão de Deus, não existe o inferno. Mas se existe o inferno, é porque ele não perdoou as faltas. Se não existe reencarnação, ele não está dando outra oportunidade para que esses espíritos possam se regenerar e voltar ao bem e continuar sua caminhada rumo à perfeição. Detalhe. Portanto, a doutrina do inferno não se fundamenta com um Deus que perdoa. Se ele perdoa, não existe inferno. Se existe inferno, é porque ele não perdoa. Se ele não perdoa, é porque não é soberanamente bom e justo, e não seria Deus, e não é o caso. Quarto, o inferno está em você, não além. Está num rico que ficou pobre, no desespero de um pai de família desempregado, no sentimento e na aflição que passa um doente terminal, na frustração de um sonho não realizado. Mas muitos que passam por essas situações podem estar no inferno, enquanto outros não estão. O inferno é relativo, o inferno é subjetivo. Cada um vai encarar uma mesma situação de um modo diferente. Alguém que está no inferno, outro pode não sentir-se da mesma forma. Não faz sentido esse lago de fogo e enxofre que arde e queima eternamente, mas não consome. O inferno não está senão no interior da alma que sofre as consequências de suas imperfeições. Quanto mais imperfeito é, mais aflito será. Mas Deus, que é bondade e justiça infinita, não faz felizes sem fadigas. Quinto, a reencarnação anula de vez a ideia de inferno, porque todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus, que é soberanamente bom e justo, lhes faculta os meios dele alcançá-la, proporcionando-lhes as provas e expiações da vida corporal. Os espíritos precisam ser lapidados de suas máculas de imperfeição para só assim se tornar um espírito puro e merecer a felicidade eterna. E isso só será possível através da pluralidade das existências, a reencarnação, o que seria o contrário se ele fosse condenado eternamente ao castigo eterno do inferno, ou se só tivesse uma única existência. Uma única existência ou castigo eterno impossibilita que o espírito atinja a perfeição, se despojando de suas máculas e evoluindo até a felicidade suprema. E, portanto, o inferno não existe. Existe a reencarnação. O que se faz aqui, aqui se paga. Você não vai pagar as suas faltas no inferno, no castigo eterno. Suas faltas são reparadas aqui mesmo na terra, através da reencarnação. Se a reencarnação existe, não existe o inferno. Se o inferno existisse, não existiria reencarnação, que não é o propósito de Deus.
O propósito de Deus é que todos seus filhos, suas criaturas, atinjam o nível de espírito puro e mereça a felicidade suprema. E os habitantes do inferno, os demônios, eles existem? Satã realmente foi um anjo de Deus?